Mesmo assentados, irmãos, mas com respeito, reverência à palavra. Mateus 20:30 diz assim: E eis que dois cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendiam para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes nos olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Até aí, queridos. Quem sabe você já ouviu esse texto já umas 300 vezes, né? Eu confesso a você que às vezes Deus me dá uns textos para me ministrar. Eu falo: Jesus, mas eu já falei tanto desse negócio. Tem alguma coisa nova disso? E como a palavra ela é magnífica, irmãos, em ministrar as nossas vidas. Eu não sei onde iniciou a tradição de você perguntar para uma criança de 8 ou 10 anos: o que você quer ser quando crescer? Conversando com o dono aqui deste espaço, ele falou assim: apóstolo, você já percebeu que a nossa primeira faculdade é perdida? E ele sempre fala, né, conhece muitas pessoas que a primeira faculdade que fez não é o que ela exerce de fato. O primeiro curso que fez, geralmente não é aquilo que ela exerce. Agora imagine, irmãos, a gente chegar para uma criança de 8, 10 anos e falar: o que você quer ser quando crescer? Na verdade, isso é um absurdo, pois nós bem sabemos que uma criança, ela não sabe o que ela realmente quer. E muitos de nós, adultos, ainda não sabemos o que nós queremos. Se você observar, existem algumas perguntas que elas são um tanto estranhas em nossa direção. Um dia Deus pegou o profeta Ezequiel, lá em Ezequiel 37, né? Diz a palavra que Ezequiel 37:3, diz assim: então me perguntou, Deus fazendo uma pergunta para o homem de Deus, para o profeta, para ali o ser humano: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E ele respondeu: Senhor, tu sabes. Deus mostra ali um vale de ossos secos, e então ele faz uma pergunta: se aqueles ossos poderiam se tornar a ser vida. E um dia Jesus, ele viu um homem que estava em um lugar aguardando a cura. Imagina, irmãos, às vezes eu passo em alguns lugares, seja numa lotérica, seja em um banco, e aí eu vejo aquela fila de pessoas ali. Eu cheguei a ver pessoas levando cadeiras para sentar, pessoas madrugando para chegar ali naquela fila, e de repente eu chego ali e falo assim: ó, vocês querem ser atendidos? Jesus, em João 5:6, ele faz uma pergunta mais ou menos como essa. Um homem que estava ali, alguns registros chegam a dizer há 38 anos, enfermo, e estava ali num lugar, irmãos, que supostamente geraria uma cura. E olha ele dizendo: Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim durante muito tempo, João 5:6, perguntou-lhe: quer ser curado? Vocês querem ouvir uma palavra? Pode reviver esses ossos? Queres que eu faça? Queres ser curado? Eu digo isso, irmãos, com todo respeito. Entretanto,
a princípio parece perguntas desnecessárias. Imagine alguém te ligar às 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, e você atender ali meio que assustado, e ali a pessoa te fala: olha, eu te acordei. Geralmente, irmãos, nós ficamos todo embaraçados com essas perguntas. Estou te atrapalhando? Estou te incomodando? 4 horas da manhã, irmãos, te ligam: te acordei. E a gente fica tudo embaraçado, querendo ser delicado. Por muitas vezes as pessoas até mentem: não, estava acordado esperando você me ligar. A gente fica embaraçado com algumas perguntas, irmãos, que são perguntas que parece que elas não têm um fundamento em se fazer essa pergunta para nós. Muitas perguntas, escute, que são feitas, elas não são feitas porque não sabem a resposta. E o problema é que quando nos fazem uma pergunta, nós já nos preparamos como que se as pessoas não soubessem a resposta. Muitas perguntas, as pessoas sabem qual é a resposta. Quantas vezes os nossos pais fizeram isso conosco? Nos perguntando aonde estávamos, com quem estávamos, por que chegamos atrasados, por que não fomos em tal lugar, por que não lavamos a louça. Quantas perguntas os pais fazem para nós, já sabendo a resposta. Então, na verdade, ele não está atrás de uma resposta. Ele está atrás de como você vai se comportar diante daquela pergunta. Quem está entendendo, diga amém. E é interessante, irmãos, porque se você notar esses 2 cegos, que os olhos foram abertos, eles não queriam algo comum. Eles não queriam, irmãos, um pequeno algo. Até porque cego abriu os olhos. No livro de João tem ali um cego de nascença, que há ali uma pergunta dos discípulos, por que ele nasceu assim, cego? Foi os pais que pecaram, ele pecou, o que aconteceu ali então? E aí Jesus dá uma resposta para eles e fala assim: olha, não foi nem o pai que pecou, nem ele, mas ele nasceu assim para que fosse manifesta a glória de Deus. E Jesus vai lá, cospe, faz louco, unta os olhos do cego, pede para ele lavar lá no tanque, ele lava, ele volta vendo, e ali cria um rebuliço terrível. As pessoas começam a perguntar para ele o que aconteceu, e chega uma hora que ele diz assim, dizem que Jesus é pecador, falam para ele: esse cara é pecador, fez milagre no sábado. Aí ele fala assim: olha, desde o princípio do mundo, nunca se ouviu falar que se abrisse os olhos de um cego de nascença. Olha a loucura, irmãos. Então foi um fato que aconteceu ali, que não tinha um precedente. Então, o que esses cegos pedem aqui, irmãos, para restaurar a visão, é algo sem precedente para eles. E aí eu queria te fazer uma pergunta hoje, até aonde você acredita que Deus é capaz de fazer? Até onde você crê que Deus é capaz de fazer na sua vida? Está muito, irmãos, relacionado à sua resposta. Porque se você se limitar ao Deus de uma forma tipo humana, como que, olha, Deus ele só pode até aqui, esta será o seu comportamento, a sua resposta. A pergunta, irmãos, de Deus diz muito mais de como nós acreditamos nesse Deus, porque a pergunta ela vai vir, e a minha resposta é o quanto eu acredito nesse Deus. Imagine algumas respostas óbvias para aqueles cegos. Eles estavam gritando: filho de Davi, tenha compaixão de nós.
As pessoas estavam repreendendo, pedindo para não incomodar, e eles gritando. Chega uma hora que Jesus para, eles vêm, e Jesus fala assim: o que vocês querem que eu faça? Essa é a pergunta. O que queres que eu te faça? Vocês estavam aí fazendo barulho, estavam aí orando, estavam aí saindo da sua casa em pandemia, acabou de ligar aí a TV, acabou de sintonizar aí. O que você quer que eu faça? Tá, conseguiu minha atenção. O que você quer? Por que vocês vieram aqui? O que você deseja? Jesus, eles chamam Jesus de filho de Davi. Então, eles já conhecem ali uma história de Jesus. E já estavam observando Jesus pelos relatos, eles conheciam a Cristo. Então, uma das primeiras respostas óbvias seria: o que queres que eu te faça? Então, Jesus, nós ouvimos falar que o Senhor é carpinteiro. Sim, sou. O Senhor poderia fazer bengalas para nós, para nos ajudar? Nós somos cegos. Isso nos ajudaria muito no nosso dia a dia. Uma resposta bem óbvia. Vê como Jesus era bom. Jesus parou tudo o que estava fazendo. Jesus tirou tempo para poder produzir ali bengalas para aquele cego, ver como ele realmente é o Filho de Deus. Imagine a história bíblica contada desse jeito, irmãos. Eu conseguiria tirar vários sermões disso. Jesus, o carpinteiro, que nunca deixou e usou a sua profissão para abençoar ali os cegos. Uma outra pergunta, irmão, uma outra resposta. Jesus, estão declarando que tu é rei de Israel. Grande influência tu está tendo em meio ao povo. O Senhor não poderia arrumar para nós uma carruagem, que nem essas carruagens aí dos romanos, os cavalos, para facilitar a gente ir e vir? Quantas pessoas influentes eu estou vendo caminhando aí junto contigo? Pessoas que eu sei que nas escondidas, já fiquei sabendo que José de Arimateia está aí, ó, caminhando junto contigo nas escondidas, mas está um cara totalmente influente, cara rico. Se eu falasse com ele, ele comprava aí uma carruagem. Como ia facilitar a nossa vida, Jesus? Ia nos ajudar. Ou, irmãos, poderia ter uma outra resposta, bem mais óbvia. Jesus, a gente tem dificuldade de ir e vir. Tanto discípulo te seguindo sem fazer nada, simplesmente observando o que tu está fazendo. Eu estava num dos nossos encontros, e os nossos encontros, irmãos, ele é bem pessoal, é você e Deus. Então, as pessoas que estão ali, elas estão orientadas de deixar você viver a sua experiência com Deus. E ali, em um dado momento, eu vi um dos nossos obreiros sentado junto com uma pessoa que estava passando pelo encontro, e ali falando com a pessoa. Eu achei esquisito a cena. Eu observei e falei, estão quebrando o protocolo, né? E aí, num momento, eu vi novamente uma pessoa sentava do lado da pessoa e começava a conversar. E aquilo ali já me encucou. Eu falei, o que está? Se é o esposo da pessoa, o que é ali? Irmãos, nós tínhamos um deficiente visual passando pelo encontro e eu não sabia. Então, algumas coisas que estavam sendo passadas, a pessoa, para fazê-lo entender que era visual, então a pessoa sentava ali, ela já tinha sido orientada pelo pastor dela, para ela sentar ali, olha, está acontecendo isso e isso, agora, tal.
Então imagine, irmãos, a pessoa é deficiente visual. Jesus perguntou para ele: o que queres que eu faça? E ali ele chegaria e falaria assim: ó, então, um dos seus discípulos, você pode designar para estar caminhando conosco, pegando a gente pela mão, a gente te segue. Na hora que estiver acontecendo alguma coisa, ele fala para nós: ó, Jesus agora está, fazendo isso. E a gente participa. A gente leva tanto tropeção aí pelo caminho. Imagine quantos discípulos você não teria aí, Jesus, para poder nos ajudar. Simplesmente pegar a gente e ficar levando para um lado e para o outro. Seríamos uma boa resposta para essa pergunta de Jesus. Porém, eles disseram: eu quero ver. Põe uma das suas mãos assim e fala assim: eu quero ver. Essa eu quero ver, às vezes a gente lembra de jogos. Quando uma pessoa blefa, tal, chega uma hora que você paga para ver. Até um ditado: eu vou pagar para ver. Eu quero ver, eles falaram. Eu quero ver. Esse eu quero ver, irmãos, essa resposta deles, ela está muito agregada, irmãos. Que eles não queriam uma bengala, que eles não queriam uma carruagem, que eles não queriam ajuda, que eles queriam tudo quanto eles tinham direito desse Deus vivo. Que eles queriam tudo quanto eles acreditavam que esse Deus era capaz de fazer por eles. Quem está entendendo? E aí a sua resposta diante dessa pergunta, às vezes ela é pequena. Por quê? Você já viu filhos, irmãos? Filhos, eles chegam e falam assim: e aí, o que você quer? Dá qualquer coisa. Esses dias eu vi a apóstola dar um vapo na menor, que a menor, ela está com uma questão de comida meio que diferente, sabe? Chega: o que tem aí para comer? E aí, vai comer? O que tem para comer? O que você quer? Dá qualquer coisa. Fala para o irmão do seu lado assim, que qualquer coisa não tem. Diga assim: qualquer coisa não existe para a sua vida. Tem muita gente querendo qualquer coisa. Qualquer bençãozinha aí, Jesus. Qualquer coisa. Tem colírio? Tem alguma coisa aí? Até porque Jesus um dia curou um cego e disse: e aí, tu está vendo? Eu estou vendo gente que nem árvore, eu estou vendo árvore que nem gente. Diz que Jesus foi lá e orou de novo. Por isso que é bom, irmãos, às vezes orar 2 vezes. Por quê, irmãos? Porque tem que ser totalmente tudo. E nós estamos muitas vezes mas muito sem fé, de achar que esse Deus ele é capaz de dar uma bengala, achar que esse Deus é capaz de dar uma carruagem, achar que esse Deus pode providenciar uma ajuda para o momento, mas não transformar o todo. Quem está entendendo em nome de Jesus, dê um amém aí, dê um glória a Deus. Eu tenho certeza no meu coração, irmãos, que Jesus sabia o que eles queriam. Agora, uma coisa que me conforta muito nesse texto é que eles sabiam o que eles queriam. E quando é que nós vamos saber o que queremos? Parecemos meninos com 8 anos, alguém perguntando: e aí, o que você quer ser quando crescer? Não sabe. Nós precisamos saber o que queremos. E mesmo se aquilo que nós queremos seja algo que ninguém tem, seja algo que nunca foi feito, seja algo, irmãos, que não compreende nem a razão da nossa mente. Quantas pessoas tentando explicar aí milagre? Milagre não foi feito para ser explicado, milagre foi feito para ser vivido, irmãos, e pronto, acabou. Tem como explicar milagre? Não tem. Só que aí nós queremos uma razão lógica para responder a Deus. Uma razão lógica do tipo: olha, vai ser desse jeito.
Queremos traçar ali, irmãos, como se fosse um algo matemático que vai ter ali uma resposta exata. Imagina aquelas pessoas que estavam do lado. Porque se eles estavam gritando, já estavam incomodando, imagina na hora que eles estavam ali do lado. Ah, Jesus, libera esse chato logo. Cara chato, meu irmão. E aí, o que você quer que eu faça? Quero ver. Esses cegos são cheios de graça, cara. O que ele pediu para Jesus? Tá achando que agora? Quer ver? Ver o quê? Ver. Tá maluco, meu. Ver. Nem eu aqui que uso aqui 2 graus, 3 graus, nem eu que manco aqui da perna, Jesus nunca. Eu que ando com Jesus lado a lado aqui, ó. Tenho aqui uma queimação no estômago, nunca pedi, agora o cara pedindo para ver, cara. Imagina, irmãos, se aquele milagre demorasse. Jesus falasse assim, ó, eu vou em tal aldeia e daqui uma semana eu volto e vou conversar com você. Imagine o borbulho que seria, irmãos, entre eles. O que você está rindo? Lembrei do cego. Pediu para Jesus ver. Jesus colocou no molho. Ver só se for um tapa na nuca. Que mané ver. Onde eles viram isso? Negócio de ver. Se fosse o primeiro milagre, irmãos. Eu não tive tempo de fazer uma ordem cronológica. Mas se fosse o primeiro milagre, onde os discípulos não tinham visto ainda Jesus restaurar a vista de ninguém. Se fosse o primeiro milagre. E ali, irmãos, na ótica daquelas pessoas, estavam vendo que um Jesus, ele poderia até curar a sogra de Pedro, que estava enferma. Mas ressuscitar um Lázaro, de repente, já não é capaz esse Deus. E aí eu faço uma pergunta para você nessa noite. O que queres que eu te faça? Uma é, filho. Você precisa ter uma resposta para essa pergunta. Mas que nível de resposta você tem? O que queres que eu te faça? Uma pergunta de Deus para você. O que você está fazendo aqui? O que você quer? Ah, Deus, eu vim aqui só te adorar e está de boa. Às vezes nós abrimos para momentos de oração e vamos orando pelo povo. E dependendo da situação, eu começo a perguntar: o que você quer? Ah, quero isso, tal. Vamos orando, vamos orando, vamos orando. Aí tem pessoas que pegam uma fila, irmão. Já aconteceu comigo várias vezes. Da pessoa pegou uma fila, porque assim, né? O povo não vem no momento da oração. Mas aí ela vê que uma pessoa foi curada. Teve um dia que eu falei: ixi, vou sair daqui meia-noite. A fila vai montando aqui. Vai montando. Mas tem gente que parece que ama a fila, irmão. Ele pega a fila e vem. Aí ele chega aqui e eu falo assim: e aí, o que você quer? Ah, pastor, qualquer coisa aí. Como qualquer coisa? Para dar uma fortalecida no meu espírito. Irmão, se pastor falasse tudo que pensa, irmão, mas dá uma raiva, irmão. Qualquer coisa. Tu saiu da tua casa para qualquer coisa, irmão. Está vivendo esse evangelho com Cristo para qualquer coisa. Você está sendo repreendido com as pessoas para qualquer coisa. Você está encontrando entraves na tua vida para se aproximar de Jesus, porque a multidão continua fazendo a mesma coisa para qualquer coisa, para se chegar a Jesus e falar assim: Jesus, então, dá uma fortalecida aí, dá uma bengala aí. Pessoas chegando em Jesus cego e atrás de bengala. Misericórdia, irmão. Mas o pior é que acredita que o carpinteiro pode fazer uma bengala, mas não acredita que o Deus pode restaurar a vista. Acredita que esse Jesus, irmãos, ele é, irmãos, um campo filosófico da história da humanidade. Acredita que esse Deus aí pode acalmar o coração de uma ansiedade. Acredita que esse Deus aí pode orar aí por um quebranto, por um olhado. Acredita, irmãos, nesse Deus, que é um Deus que pode curar uma dor de cabeça. Eu te falo, Deus pode tudo, até o que você não vê, Ele pode fazer.
E a tua resposta dessa noite diz o quanto você acredita nisso. Cara, pegar uma fila, irmão, para chegar na hora e falar: Jesus, eu quero uma bengala. Porque Ele vai te perguntar nessa noite o que você quer, o que você deseja, por que que você me parou. Muitas vezes, irmãos, essas perguntas estão sendo feitas a nós a todo momento. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja, irmãos, que às vezes eu estava orando por algo, às vezes de emprego, emprego. Oh Deus, tem aquela porta lá, né, Senhor? Aí eu olhava, irmãos, e falava assim: eu não sou capaz. Aí quantas vezes, irmãos, eu comecei a oração, pedindo: Deus, eu quero ver. Ah, Deus, eu acho que eu nem mereço ver. Deus, olha, faz aí uma carruagem. Uma carruagem. Não, uma carruagem também eu acho que é muito. Deus, uma bengala já vai me ajudar. Mas tu deve estar ocupado aí no céu. Pede para um dos discípulos pegar na minha mão e só me ajudar. Quantos de vocês já não fez oração assim, Começa lá no nível: Deus, transforma meu marido. Aí começa: dá uma melhorada nele, Jesus. Se apenas ele melhorasse, Deus não tem melhora. E sim, irmãos, mudança completamente para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Pare de mendigar, irmão. Se fosse, irmãos, pelo que nós merecemos, Jesus não ia nem parar para eles, irmão. Se fosse por merecimento, irmãos, quem é que merecia alguma coisa? É pela graça do Senhor, é pela fé, irmão. Aquela mulher que chegou: ai, se eu tocar na orla da veste de Jesus. Quando ela fala orla das vestes, irmão, ela está falando dessa bainha aqui no final, tá? Então ela já colocou na cabeça dela que ela de repente não poderia tocar no ombro, que ela não poderia tocar, mas ela falou assim: qualquer lugar, nem que for no finalzinho, eu cair, eu tocar. Aí, pelo menos a minha febre vai passar. Pelo menos esse corrimento, esse sangramento, pelo menos parar 1 ou 2 dias, nem que eu fique o mês toda ruim, mas se um dia eu amanhecer boa. Diga assim: um milagre sem negociação. Meu pai me conta uma história, e o meu pai, ele está com 70 anos, eu não sei nem se ele está aqui hoje, mas uma pessoa de 70 anos, o que acontece? Eu tenho 42, já fico contando a mesma história direto para o pessoal, até para vocês. Então imagine um homem de 70 anos, ele conta sempre a mesma história. Eu tenho que ouvir como se fosse a primeira vez. E ele conta de uma história que ele foi com minha mãe na época, em Poços de Caldas, e ele falou que lá as pessoas, os vendedores, não aceitam pechinchar. Que a minha mãe foi comprar algo, não sei o que, e aí quando chegou na hora, meio que natural nosso, né? Vamos comprar, não dá para fazer por tanto. Disse que a vendedora falou assim: aqui o preço é esse, se a senhora quiser, ela paga, se a senhora não quiser, ela vai embora e não paga. Falou o negócio dele. E disse que minha mãe saiu toda sem graça. Isso é negociação, irmãos. O problema é que está enraizado em nós a questão da pinchincha, que até o nosso milagre a gente coloca em pinchincha. Deus, não dá para fazer assim? Os solteiros orando: Senhor, em nome de Jesus. Aí uma menina bonita aí. Daí ele pega, abre o olho no espelho. Bonita não, Deus, dá aí uma varoa de Deus aí, ungida. Oh Deus, eu não quero morrer solteiro. Irmão, se você ver minhas fotos,
com os meus 20, 19 anos, você ia falar assim, ó, para você ter uma ideia, a apóstola não mudou nada. Ela usa as roupas de quando ela casou, para você ter uma ideia. Então ela era a mesma pessoa. Se eu olhar e falar assim, meu Deus do céu, o que ela viu ali? Diga assim, nunca foi merecimento. Senão estava com a bengala até hoje. Ele deseja fazer, irmãos, para a manifestação da glória dele. Ele quer fazer e ele te pergunta nessa noite: o que você quer que eu faça? O que você realmente deseja? E quando, irmãos, escuta, nós não sabemos o que nós realmente queremos, nós corremos grande risco de perder o foco. A gente não sabe o que quer. Ou ficamos, irmãos, numa suposta humildade. Suposta humildade. Já viu quando você chega na casa de um estranho? Você gosta como o arroz? Você gosta como o suco? Você quer que ponha... Ai, faz aí do seu jeito. Qualquer coisa eu como. Já viu criança? Que ela chega numa casa, e aquelas crianças bem de Deus mesmo, irmão. Sabe? É tão de Deus que a gente quer já matar para ele levar já. Mãe, eu quero macarrão. Mãe, eu quero. Mãe, eu quero macarrão. Mãe, você não falou que ia ter macarrão, eu quero macarrão. E você está olhando para a mesa, você não está vendo macarrão nenhum. Ela é chata, mas ela sabe o que ela quer, irmão. Porque esses caras eram chatos. Se não, irmãos, ninguém fala, cala a boca aí. Cala a boca, cara. Quieta, meu. Para, vai atrapalhar aí o negócio. A gente não sabe o que quer, irmão. Ou queremos muitas coisas. E aí eu vou lembrar do meu tio que diz sempre: quem de muito vai atrás, nem o pouco, nem o muito traz. Queremos tantas coisas. Eles, de repente, irmãos, estavam com muitas dívidas. Quem sabe aqueles cegos, eles estavam com muitos problemas pessoais. Quem sabe eles não podiam voltar para casa. Eles poderiam falar com Jesus: Jesus, vai lá conversar com minha família. Jesus, pastor Adão, vai, porque você não vai conversar com minha mulher, para ela me receber de volta mesmo cego. Jesus, estou com aluguel atrasado. Quantas coisas aqueles caras tinham para pedir uma lista, irmão. Mas toda lista, ela tem que ter o primeiro. Diga assim, toda lista tem o primeiro da lista. Qual é o teu primeiro da lista? O teu primeiro da lista tem que resolver todos para baixo. Quem está entendendo? A tua solução primeira, ela resolve todas as outras. Isto é ter uma resposta. Quem tem algo aí primeiro na lista? Fala assim, não, eu tenho algo primeiro, Jesus. Tu já se coloca de pé, eu já vou chamar o Ministério do Louvor. Se coloca de pé, você que tem algo primeiro na lista. Se coloca de pé. Não, isso aqui, Deus. Cadê o Ministério do Louvor? Isso aqui. Não, eu tenho algo que é primeiro na minha. Isso. Até esqueço dos outros. Feche seus olhos em nome de Jesus. O que é importante para você, escuta, pode não ser importante para alguém, irmão. O que é importante para você, pode não ser importante para alguém. As pessoas que estavam ali ao redor não iam pedir para tornar a ver, para enxergar, porque não era importante para eles, já enxergavam. Mas tem coisa que é importante para você. Primeiro da lista. Uma pergunta de Deus para você nessa noite. Esquece tudo agora, filho.
Uma pergunta de Deus para você. Esquece o pastor, o apóstolo, esquece a pessoa do Adão agora. Ouça a voz do Senhor dizendo com você: filho ou filha, o que você quer que eu faça hoje por você? Não mendigue agora. Não mendigue agora. Fale com Deus. O que você quer? Você veio até aqui, filho. Você saiu da sua casa, você está na sua casa conectado. Você estava procurando uns vídeos na internet, depois de 5, 10 anos você encontrou esse vídeo e achou interessante, uma pergunta de Deus, e você começou a assistir. Achou meio que interessante o assunto, e Deus está falando com você: o que queres que eu te faça? O que você quer, filho? Você já conseguiu minha atenção? O que você quer que eu faça? Qual é o teu desejo único? Qual é o teu desejo, filho? Fale com Deus aí. Fale com Deus, eu quero ouvir você. Eu já sei o que é, mas eu quero saber se você tem coragem. E você acredita que eu sou capaz de fazer isso por você. O que você quer? Diz a palavra, irmãos, que Jesus comoveu. Aquela resposta dos cegos comoveu ele. Jesus está comovido nessa noite. Não só comovido, mas pronto para estender a mão na sua direção. E Ele não quer que você fale simplesmente por falar: ah, Jesus, eu quero isso. Não é uma resposta vaga, não é uma resposta sem sentido, não é uma resposta assim. Não, é uma resposta firme e verdadeira. Senhor, é isso que eu quero. É isso. Coloque a mão no seu coração. Curva a sua cabeça. E abre os olhos. Mesmo Jesus que pode dar uma bengala, Ele pode me abrir os olhos. Eu não quero ficar atrás de uma bengala, Senhor, porque eu acredito que é possível, Senhor, eu conseguir uma bengala, até mesmo humanamente. É possível, Senhor, eu conseguir uma melhora. É possível, Senhor, Deus, alguém para me carregar pela mão. É possível, Senhor, alguém, Senhor, fazer uma carruagem para mim, mas abrir os olhos, só Tu pode abrir os meus olhos. Eu acredito que Tu pode curar esse câncer, Senhor. Eu acredito que Tu pode, Senhor, fazer com que esse laudo médico caia por terra. Eu acredito, Pai, que Tu pode, Senhor, curar a minha vida agora, nessa noite, nesse exato momento. Eu acredito, Senhor, que Tu pode converter o meu esposo, a minha esposa. Eu acredito, Senhor, que Tu pode mudar, Senhor, a minha família através da minha vida. Eu creio, eu quero ver. Eu quero ver, Senhor. Eu quero aquilo que ninguém pode fazer por mim, a não ser o Senhor. Eu quero, Senhor, como filhos amados, como aquele filho que quer um macarrão, como aquele filho birrento. Eu quero. Como Tu contou na parábola daquele amigo que vai bater na porta dizendo: olha, eu quero. Chegou visita na minha casa, preciso de ajuda. Você quer mesmo algo do Senhor? Coloque as tuas
mão sobre a tua cabeça, você que já tem o número 1 da lista. Coloque as duas mãos sobre a tua cabeça e adore. Aqui diante de ti, sem o véu, nada a esconder. Oh, Jesus. Fascinado pela beleza em ti, nada a temer. Aqui diante de ti, sem o véu, nada a esconder. Pessoas não vão entender o seu pedido. Fascinado pela beleza em ti, nada a temer. E não há nada mais belo para olhar. Pede, filho. Parei para te ouvir, pede. Não há nada mais belo para olhar. Pedi, dá se usar. Pede. Eu estou aqui, pede. Joga alto, filho. Tua resposta. Aqui diante de ti, Tua resposta. véu, Diz muito o quanto você acredita em mim. fascinado pela beleza em ti, Pede. nada a temer. É hoje, pede. Não há nada mais belo para olhar. 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 E quando eu te vejo, eu não quero mais as paixões desse mundo. E quando eu te vejo, eu não quero mais as paixões desse mundo. E quando eu te vejo, eu não quero mais as paixões desse mundo. E quando eu te vejo, eu não quero mais as paixões desse mundo. Obsessão. Meu Deus! Você, a minha obsessão. Você, a minha obsessão. Queridos, olha aqui para mim. Olha aqui para mim um pouquinho. Vocês já ouviram falar sobre um contrato vitalício? Já ouviram falar? Um patrocínio vitalício. Isso ocorre muito no mundo dos esportes. Pessoas fecham um contrato com uma determinada empresa e um contrato vitalício. O que isso quer dizer, pastor? Ó, um exemplo, vai. O Ronaldinho, ele tem um contrato vitalício com a Nike. Ele já parou de jogar. Ele continua com um contrato vitalício em usar aquela marca. Por qual motivo? Marketing. O último versículo. E Jesus, condoído,
tocou-lhe nos olhos, imediatamente recuperaram as vistas e foram o seguiam pelo caminho e iam com Jesus. Hoje Jesus está a fim de fazer contratos vitalícios com algumas pessoas aqui. Vai fazer algo tão grande na tua vida que você vai ficar a vida toda falando. Irmãos, eu não sei qual é o nome desses caras. Eu não sei quem eram os pais, onde moravam. Passou milhares de anos e nós estamos contando a história deles, irmão. Um milagre que aconteceu na vida para propagar o nome de Cristo. Porque o milagre, irmãos, ele serve muito para isso, para evidência do poder de Deus. Algo acontecerá na tua vida que tu vai morrer falando do que Cristo fez por você, e muitas pessoas vão acreditar em Jesus por este acontecimento vitalício na tua vida. Tem pessoas em nosso meio que já aconteceu algo que é para a vida toda. A vida toda. Pode, irmãos, nós passamos por um momento de crises que todos nós passamos, momentos de acharmos que nada está dando certo, mas nós vamos olhar, irmãos, para um milagre que Deus fez, 2 milagres que Deus fez. Vamos olhar para alguns milagres que o Senhor fez e vamos falar assim: Deus me ama muito. Imagina aqueles homens que foram cegos um dia, amanhecer um dia meio que depressivo, um dia meio para baixo, acordar pela manhã, pegar uma caneca para tomar um café, um pão, voltando ali, eu não estou legal. Olha, esse pão ainda está meio torrado, meio murcho. E de repente o Espírito Santo fala no coração dele: olha, consigo ver, eu tenho um milagre que é vitalício na minha vida. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Eu declaro um milagre vitalício na tua vida, um milagre que vai contar para os seus netos, um milagre que vai propagar o nome do Evangelho, que vai fazer marketing para Jesus. Eu profetizo isso sobre a tua vida, eu profetizo em nome de Jesus. Diga a Ele o que você quer, diga a Ele o que você quer, diga a Ele o que você quer, diga a Ele o que você quer. Diga a Ele agora o que você quer. Você que já disse, levanta suas mãos para o alto e cante bem alto, cante bem alto, cante bem alto, levante suas mãos. A minha obsessão, Jesus, a minha obsessão. Você é Senhor, você é Senhor. Eu quero ver, eu quero ver. Eu sou alvo do milagre do Senhor. Eu sou alvo do milagre de Deus. Eu sou alvo. Eu vou ser o garoto propaganda, a garota propaganda dos milagres do Messias. Eu vou contar a história de Cristo. Ele fez em mim, para que todos saibam do poder que há nele. Oh, Jesus. Você crê, irmão? Você crê? Você crê? Então diz aí: eu já vejo. Ah, não te ouvi não, irmão. Diga assim: eu já vejo. Não te ouvi, diga assim: eu já vejo. Levante uma das suas mãos para os céus e diga: eu já vejo. Então dê um aplauso a Jesus. Você já vê. Coloque sua mão em forma de receber. Você crê, irmão? Você crê? Dá uma apertada na tua mão aí, então. Eu creio. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre a vida daqueles que já veem o grande milagre. Deus te abençoe e beijo no teu coração, irmão. Shalom, Adonai.